Paz de Cristo, meus queridos. A palavra que eu vou trazer hoje, desde ontem o Senhor me deu essa palavra, ela está no livro de Ruth, capítulo 1. Aqui essa passagem, ela fala sobre a história de Noemi. Noemi morava na cidade de Belém de Judá, e então a fome chegou na terra, de Judá, e Noemi e o seu esposo, junto com seu esposo e seus 2 filhos, eles saíram peregrinando para a terra de Moabe. E lá na terra de Moabe, os seus 2 filhos se casaram com 2 mulheres de Moabe, moabitas no caso. Mas chegou um momento que as 2 moabitas, uma se chamava Orfa e a outra Ruth, e ficaram ali em torno de quase 10 anos. Mas chegou o momento que morreu o esposo da Noemi, morreu os 2 filhos da Noemi, Malom e Quilion. Você pode ler toda a história no livro de Ruth, capítulo 1, capítulo 1, porque eu vou fazer um resumo para a gente ler o versículo, que é o tema da nossa mensagem. Aí chegou o momento, morreu também os filhos da Noemi. Então a Noemi pensou, eu não tenho mais o que fazer aqui. Morreu meu esposo, morreu os meus filhos. E ela tinha ouvido falar que a terra de Belém, de Judá, tinha voltado à fartura. Então ela se despediu das 2 noras para caminhar de volta para a terra de Judá. Aí no versículo 8, a Noemi disse assim, disse Noemi às suas noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, volta, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, e ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu disse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperá-lo-ias até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Tudo que a Noemi conseguia ver naquele momento era um mal sobre a vida dela. Ela estava vivendo um momento que ela não tinha esperança para o futuro dela. Já era velha, não tinha esposo, não tinha os filhos mais. E ela não poderia prender as noras delas com ela, ao lado dela, porque as noras eram jovens, tinham o direito de casar e reconstruir a vida delas. Mas, porém, teve uma, tá entendendo? Que se apegou a ela e disse que não deixaria ela voltar para a terra de Judá sozinha. Então, essa voltou, Ruth voltou com Noemi para a terra de Judá. Então, nós vamos ler o capítulo 22. O versículo 21.
Não, na verdade eu vou ler o versículo 20, perdão, me perdoe. É o versículo 20. Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Até o versículo 19 conta a história, né? Noemi voltou para a terra de Belém. E quando ela entrou na terra de Belém, tá entendendo? Toda a cidade se comoveu por ela. Por quê? Porque ela estava voltando de mãos vazias. Ela tinha saído de Belém com o marido, com o esposo e com os filhos. E ela estava voltando sozinha, só não estava voltando literalmente sozinha, porque Ruth, a sua nora, voltou junto com ela. Disse que não ia abandonar ela, ia ficar cuidando dela. Aí o versículo 20 ela diz: Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Aí ela disse no 21: Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois me chamareis Noemi, o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Noemi, naquele momento, ela só conseguia enxergar que toda aquela situação que ela estava vivendo era mal. Que o Todo-Poderoso tinha feito esse mal a ela. Ela não conseguia enxergar que coisas boas poderiam acontecer. Ela não conseguia enxergar naquele momento que ela não estava sozinha naquele momento. Ela estava com Ruth, com uma nora que amava ela e que decidiu cuidar dela na velhice dela. E ela estava cheia de amargura no coração dela por retornar à terra dela sem o esposo, sem os filhos. Então, ela disse: eu cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Só que, meu querido, minha querida, Noemi não estava enxergando naquele momento que Deus tinha planos ainda com a vida dela, mesmo na velhice. A Ruth voltou, a nora de Noemi, voltou com Noemi para a terra de Judá, Belém de Judá. A Ruth, na terra de Judá, de Belém de Judá, ela conheceu Boaz, que era parente do marido da Noemi. E Boaz era um homem muito rico. E Boaz, ele ganhou o direito de casar com a Ruth. Porque naquela época, quando morria o marido, o parente mais próximo tinha que casar com a mulher para ela não ficar desamparada. Então, se ele tivesse deixado irmãos, era o irmão que ia casar com a Ruth. Como não deixou irmão, ficou Boaz, o parente mais distante, um pouco mais distante, mas foi Boaz que casou com a Ruth. E Boaz e a Ruth tiveram um filho, e este filho foi o avô do rei Davi. Às vezes, quando a gente pensa que é o fim, Deus faz um novo começo. Noemi achava que era o fim dela, que ela estava voltando, né, de mãos vazias. Não, só que quando ela chegou na terra de Belém de Judá, que ela achou que estava voltando de mãos vazias para aquela terra, o Senhor encheu o coração da Noemi de alegria, porque o Senhor abençoou o casamento da Ruth com Boaz. E o Senhor fez com que a Noemi fosse a avó, porque é como se aquele filho fosse do filho da Noemi para a lei de Deus naquela época, na lei dos judeus, do Antigo Testamento, né, a Torá, é como se aquele filho fosse o
filho da Noemi, é como se fosse neto legítimo dela, para a lei de Deus naquela época. E Noemi ganhou um neto através de Ruth e do casamento da Ruth com Boaz. Amém? Então, meu querido, toda vez que a gente achar acabou, não tem saída, tem saída. A gente nunca sabe o que é que o Senhor está preparando para o nosso futuro. Às vezes a gente não consegue ver. Mas o Senhor, Ele está sempre pensando, preparando o melhor para a gente. A Ruth, ela foi a mulher de Malom. Tá entendendo? Então, Malom é como se ele tivesse sido o pai do avô do rei Davi. Então você imagina aí, olha o presente que o Senhor estava preparando para Noemi. O sofrimento dela não tinha sido em vão. O Senhor estava preparando algo muito maior para ela. E ela nem imaginava, tá entendendo? Então, no versículo... Vou ler a partir do versículo 13, agora do capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz e Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E assim foi. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo a Noemi: Nasceu o filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. O neto da Noemi, ele era o pai do rei Davi. Ele era o pai do rei Davi. Ele foi o avô do rei Davi. Tu imagina a felicidade dessa mulher? Ela achou que entrou de mãos vazias na terra de Judá, que ela tinha saído de mãos cheias e entrou de mãos vazias. E o Senhor a trouxe ela de volta para honrar ela na terra dela. Tem várias passagens na palavra de Deus que Deus nos honra na nossa terra, tá entendendo? Onde a gente foi humilhada, onde a gente foi envergonhada, onde a gente viveu uma vida de fracasso, onde a gente viveu uma vida de derrota. É nessa terra que Deus nos honra, é nessa terra que o Senhor levanta a nossa cabeça diante de todos aqueles que riram, que zombaram. Amém? Então o Senhor fez assim com Noemi. Ela achou que tinha perdido tudo, que ela estava sem nada. Não, mas ela não estava sem nada, ela não tinha perdido tudo. Ela tinha Deus por ela. Ela não estava abandonada. Além de ter Deus, Deus colocou do lado dela um anjo, que foi a Ruth, que cuidou dela. E ainda, o Senhor ainda deu a ela uma velhice ditosa, onde ela pôde ser a ama do neto dela. Imagina como é que terminou os dias de Noemi, dias de alegria e de felicidade. Imagine se Noemi tivesse vivido na terra para ver que o Obed, o neto dela, foi o pai do rei Davi. Olha o que é que o Senhor estava preparando para aquela mulher. Talvez o marido e os filhos não estavam preparados para essa missão, para essa grande bênção. Mas ela, mesmo no meio à dor dela, o Senhor escolheu ela para viver este momento. Para viver o momento de ser a avó de Obed.
que é o pai de Jessé, o pai de Davi. Amém? Glória a Deus. Então, meu querido, minha querida, medita nessa palavra. Não, sabe, se a gente olhar para as circunstâncias do hoje, muitas pessoas não têm esperança. Olha, não vê saída, não vê a porta aberta, não vê solução, não vê como é que vai conseguir resolver, não vê ninguém para ajudar, para socorrer. Mas só que se você tiver aí firmada em Deus, em unidade com Deus, Deus está preparando um escape. Deus está preparando uma porta que Ele vai abrir para te abençoar, para te honrar, para engrandecer o teu nome. Porque o Senhor não tem prazer na nossa vergonha, na nossa derrota. Me diz, Deus é honrado na derrota de alguém? Deus é honrado quando uma pessoa está sendo humilhada, principalmente quando é um servo dele. Noemi era uma serva de Deus, era uma mulher de Deus. Mesmo que nós somos mulheres de Deus, homens de Deus, nós somos imperfeitos, não vamos ser perfeitos. Mas Deus olha para o nosso coração e vê a gente buscando Ele, é isso que importa para Deus. Então não adianta você ficar aí chorando e achando que tudo acabou. Não acabou. Não acabou. O Senhor pode fazer tudo novo. O Senhor pode, está entendendo, mudar esse quadro, mudar essa história. Eu digo por experiência minha. Amém. Que o Senhor continue falando contigo, ministrando ao teu coração. Amém. Que eu peço a você que compartilhe o vídeo. Se você gostou, clica, curte, dá aí um like se você tiver gostado. Se não gostou, dá um dislike, fica à vontade. Amém. Peço que compartilhe com as pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, que o Senhor supra as tuas necessidades, que o Senhor enche os teus celeiros de mantimento, coloque fartura à tua mesa, que o Senhor guarde e proteja a tua família, que o Senhor derrame da bênção dele que enriquece no acrescenta dores, derrame da paz dele sobre a tua casa. Amém. Fica na paz de Cristo, meu querido, e até a próxima, se Deus quiser.